Olá, irmãos, a paz a todos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra do Senhor. O culto hoje vai ser direcionado a quem tiver com qualquer dificuldade em dormir, em se concentrar em suas atividades. E a palavra de Deus é um manual para qualquer coisa. E não diz respeito à placa da sua igreja, à sua convicção religiosa. Isso aqui é um livro extremamente sábio que foi escrito durante vários, várias centenas de anos. Foi aproximadamente 1.400 anos para ser escrito. E já faz muito tempo que esse livro está entre nós. E nós o consideramos um verdadeiro milagre, porque nenhum outro livro persiste, nenhum outro livro foi tão lido, nenhum outro livro é tão relevante e será tão relevante de agora para frente. Se você está com algum probleminha, saiba que Deus está com você. Não importa a origem dele, se foi causado por você ou por outra pessoa. Não importa se você está com a solução dele próxima ou distante. O que importa é que para esse problema Deus tem solução. Então, vamos ler na palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 1, e o versículo 37, que diz assim: Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Há cento e poucos anos atrás, nascia um cientista muito famoso e que é muito provável que você tenha escutado falar do nome dele. O nome dele é Albert Einstein. Esse homem era um judeu e muitos dizem que ele era ateu e que se converteu no final da sua vida. A gente não sabe, mas uma coisa eu digo, que pessoas inteligentes realmente conseguem perceber que, de fato, Deus existe. E uma certa feita, Albert Einstein falou: existem duas formas de você viver. A primeira é você não acreditar em milagres. E a segunda é você acreditar que tudo é milagre. Lucas 1,37 fala uma história bem interessante. Uma jovem judia, no início do milênio, a contagem dos anos. Antes, os anos são contados ao contrário. A partir do período de Jesus, são contados de forma positiva. Ano 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no ano de 2020, que é o que estamos hoje. Essa mulher tinha algo a pensar sobre a vida dela, sobre o propósito dela. Porque naquela época, as mulheres eram dadas como esposas bem jovens, a homens muito mais velhos que elas. E a mulher queria muito dar filhos desses homens. As mulheres em geral queriam muito dar filhos, de preferência homens, né? Filhas eram indesejadas porque não traziam perpetuação da herança. Um homem que só tinha filhas não deixaria o nome dele à posteridade. Geralmente eram os homens que levavam os bens e o nome dos seus progenitores. E essa adolescente estava muito esperançosa que
teria a possibilidade de realizar o sonho de toda jovem, que era casar. Naquela época não existiam escolas, não existiam salões de beleza, não existiam shoppings para as meninas irem se divertirem, não existia carreira profissional para as mulheres, elas não trabalhavam. Algumas trabalhavam, mas a cultura um pouco mais avançada não era a hebraica, era mais a grega. Mas a hebraica, realmente, o sonho era casar e dar filhos. E essa menina estava prestes a realizar aquele sonho, porque ela estava prometida em casamento a um homem honesto e trabalhador, e que a Bíblia não fala muito sobre ele, mas, na minha opinião, é um dos homens mais de bom caráter e um exemplo a ser seguido. O nome desse senhor, como todos sabem, era José, e o nome dessa menina, Maria. São os nomes mais comuns no Brasil. Quem nunca conheceu uma Maria ou quem nunca conheceu um José? Isso devido à cultura católica, que trouxe o São José e a Santa ou a Virgem Maria como padroeiros ou como pessoas expoentes naquela religião para o nosso país, que foi colonizado por portugueses, tradicional povo católico europeu. Detalhes à parte, temos um casal bem interessante para conversarmos sobre milagres. Agora vejam que situação. A menina feliz, quem sabe escolhendo os detalhes, né, da coroa, era uma coroa de flores. Vamos começar a conjecturar, a imaginar como seria, né? Coroa de flores, ela geralmente tinha um véu, e esse véu era de tecido, claro, então um tecido fino, talvez um linho, uma túnica, provavelmente colorida, porque as meninas virgens usavam uma roupa colorida na época. A nossa cultura ocidental colocou branco. A mulher que casa de véu e grinalda, com seu vestido branco, é como símbolo da pureza. E aquela jovem virgem, muito feliz, estava, quem sabe, contando os dias ou os meses para sair de um local onde era conhecido por ser pobre. E geralmente as porções de herança, de importância, era dada aos homens. E a menina, quando se tornava esposa, meio que ela saía daquela situação onde o protagonismo não lhe pertencia. Apesar de ir para a casa de um homem, como sua esposa, também não lhe traria tantas vantagens. Porém, pelo menos ela seria a chefe do lar. A mulher, sim, ela governava o lar. Sempre governou o lar. Na cultura hebraica, a prova é que há muitos anos anteriores a Maria foi escrito um salmo, perdão, um provérbio, né? O conjunto de provérbios que veio de Salomão e dos escritores de Ezequias e do rei Ezequias e que compilaram os provérbios. E existe o provérbio capítulo 14 e 1, existe o capítulo 31, que é específico para a mulher ideal. E a gente vê mulheres que têm um protagonismo incrível. A história de Israel também conta de Débora, de Ruth, de Esther, e de várias outras mulheres que tinham protagonismo. Então, de fato, a mulher, quando ela saía da casa do pai e ia ser esposa, dependendo da situação, ela sim conseguiria um protagonismo. E Maria sabia do que era capaz. Maria sabia porque, gente, não é à toa Deus olhar assim para baixo e ser assim: eu vou habitar em uma casa e vou ser educado.
Porque Jesus e Deus, embora seja a Trindade, três pessoas diferentes, eles compactuam de um sentido só. É uma das coisas mais difíceis que a gente tem de entender onde eu quero chegar. Eu quero chegar que um dos três viria e reiniciaria um processo na história da humanidade e Deus escolheu aquela adolescente. Mas calma, vamos chegar aí. Essa garota estava com seus sonhos encaminhados para um jovem pobre, era uma perspectiva boa. José provavelmente não era um homem rico, mas um artífice na época, e sabe-se que José era um homem ocupado, porque a Bíblia diz que ele trabalhava muito e ele passou esse ofício para Jesus. E em Isaías 51 a gente vê Isaías falando que homem de dores, sabia o que é padecer, era um homem experimentado no trabalho, era um homem que trabalhava muito, ou seja, tinha muita encomenda para José. José era um carpinteiro muito requisitado. Porém, numa região pobre, a gente sabe que ele não era um homem de posses. Se fosse na Roma mesmo, na capital do império, se fosse em Jerusalém, se fosse até em Belém, de onde ele era natural, então se a gente dissesse, rapaz, eu acho que José tinha uma grana. Mas não, ele era de Nazaré, ali daquela região mais pobre. E, perdão, eu acho que eu estou errando em alguma coisa na biografia. Eu vou examinar isso direito. Porém, ele não era da região mais rica de Jerusalém. Ele não era. O que acontece é que aquela jovem foi surpreendida por algo que podia bagunçar os sonhos dela e trazer um grande problema para ela. Ela recebeu uma notícia que tinham dois lados. O primeiro é que ela seria a mãe do Salvador. Do nada aparece um anjo, um ser divino que atravessa paredes e que entra pelo teto e que, pá, simplesmente surge e fala assim para Maria: Maria, estás prometida em casamento, eu sei. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O ato tão desejado do casamento com o seu marido não vai acontecer. Tá? Pelo menos o primeiro. Não você, como vi. Hã? Como assim? Eu me preparei, estou me preparando, o cidadão está lá esperando e de repente o senhor aparece aqui do nada e diz que eu vou perder minha virgindade com outro homem? Não, Maria. O que virá de ti virá do Espírito Santo. Opa, a coisa começou a mudar de figura, né? Sabe aquela história lá de Isaías, do Salmo 91, o prometido, o Filho de Deus encarnado, o Messias, foi escolhido o seu ventre para que ele venha à terra. Gente, a vida da mulher estava toda direitinha, toda conduzida. Aí de repente o anjo vem e pá! Maria podia botar a mão na cabeça e dizer assim: Rapaz, como é que eu vou fazer, doutor? Olha, seu anjo, o povo aí fora é bronca. Se eles me pegarem grávida, antes de eu pelo menos dormir com José, antes, algumas horas antes, se o senhor viesse no dia seguinte, estava bom, porque aí ali mesmo ninguém ia desconfiar de nada. Mas se eles me pegarem antes, eu vou morrer apedrejado.
Maria poderia ter dito: eu planejei tanto. Ele é mais velho que eu, mas eu o amo. E eu tenho certeza que ele vai me deixar. Não faça isso comigo, não. Você está destruindo a minha vida. Mas sabe o que Maria falou? Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Aí ela perguntou: e como se dará isso? Ou seja, como tudo isso será feito? Como se dará isso? Pode ser: tudo que Deus faz é perfeito. Se tu me escolhestes para isso, é porque tem algo que será feito nessa história toda. Algo de importante, algo de relevante, que vai mudar o mundo inteiro. E que o Senhor me escolheu para isso. Mas como será feito? Como eu vou me livrar da acusação de adultério? Como José vai fazer para me entender e continuar comigo? Porque ele é meu marido. Eu já sou prometida a ele. Eu amo. E como eu conceberei sem ser pelo ato natural? O anjo olha para ela assim, faz: Maria, para Deus, nada, nada, nada é impossível. Gente, que afirmação, hein? Que afirmação. Às vezes a gente está numa caminhada e coisas acontecem fora do contexto. Eu digo, pelo menos por experiência própria, que muitos dos problemas que aconteceram na minha vida, eu de alguma forma os busquei. Seja por ingenuidade, em alguns casos, seja porque eu fui ousado além da conta, seja porque eu fui negligente, seja porque eu fui ambicioso, ou alguns deles apenas vieram, aconteceram. Eu não tive controle nenhum sobre ele. Porém, todos os caminhos que a gente passa, naquele momento em que estamos passando, não conseguimos perceber o fim, o destino. A gente só consegue perceber o meio. É como você vai daqui para São Paulo. Digamos que seja à noite. O farol do carro, do ônibus, ou até do avião, alumia uma parte do terreno, do percurso. 5 metros, 10, 15, 30 metros, 100 metros, né? Você obtém uma visão de 100 metros no percurso de 3.000 quilômetros. Só o que você precisa ver são aqueles 100 metros. Por quê? Porque aqueles 100 metros tem buracos que você precisa desviar, tem o próprio caminho, o desenho do caminho a ser seguido. Porém, você deve apenas ter, além dos 100 metros, a confiança que você está no caminho certo. Ponto final. Tudo que passa dos 100 metros não te interessa. Por quê? Porque simplesmente você não sabe. O que está no. Perdão. O que está nos 100 metros te interessa. Parte você consegue desviar sim. Digamos que 99% você consegue desviar. 1% não. Vai cair, vai topar. É um buraco que tem 4 ou 5. Você tem que escolher o menor às vezes. Quem anda aqui em Aracaju sabe o que eu estou falando. Tem muito buraco. E para trás, aí é que não interessa mesmo. Por quê? Porque são caminhos percorridos. Se você olhar para trás, a vida avançou, o percurso avançou, aí sim você vai cair no buraco. Se ele estiver na frente, porque simplesmente você não está olhando.
Maria podia olhar para frente, lá para frente, e se ver sendo apedrejada ou sendo deixada pelo José. Ela podia olhar para trás e dizer: não foi isso que eu imaginei, pelo amor de Deus, ô seu anjo. Eu não sonhei com isso, não, não foi por aí, não. Não é isso que eu quero para mim. Ou simplesmente eu já perdi tal chance, tal chance, tal chance, tal chance. Quem sabe outros homens tinham se interessado por Maria, Maria soube e os pais dela escolheram José. E perder José agora, como é que vai ficar a minha vida? Maria não olhou nem para trás e nem para frente. Ela apenas escolheu viver aquelas palavras em específico. Aquele momento em que o anjo falou com ela. E o que é ansiedade? Ansiedade é viver após os 100 metros. Você não consegue simplesmente parar de pensar em algo que pode acontecer se você pegar um carro e sair na rua. Você não consegue parar de pensar no que vai acontecer com seu filho que acabou de sair para a faculdade. Você não consegue parar de pensar no que vai acontecer quando essa pandemia, se essa pandemia acabar. Você não consegue parar de pensar no seu emprego, se vai continuar ou não. Você não consegue, você não consegue, você não consegue. Simplesmente você não se isola naquele seu quadradinho, naquele dia, no dia de hoje, nos 100 metros que você precisa olhar. No dia em que Maria estava ali diante do anjo, que ela perguntou, anjo, como se dará isso? A resposta veio clara. Maria, para Deus, nada é impossível. Ou seja, deixa na mão dele que ele cuida. Fica tranquila. Relaxa. Só isso. O resto Deus vai fazer. E o que é a depressão? A depressão é viver no passado. É quando há problemas de relacionamento que não foram superados, perdões que não foram concedidos, angústias que não foram resolvidas, situações de perdas que não foram superadas, palavras que deveriam ter sido esquecidas ou ressignificadas. E todos nós, inevitavelmente, já passamos por